shalom, shalom. Bom dia, shalom. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Estamos hoje no nosso terceiro dia de oração pelo Brasil e estamos clamando a Deus por uma mudança no cenário da nossa nação em todos os aspectos. Oramos para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Aqui nós oramos pelo Brasil, mas você que está me ouvindo as nossas lives de oração pela nação, a partir de outra nação, ore pela sua nação também, pois Deus nos levantou com uma unção para orarmos pelo território aonde Ele nos plantou. Deus nos deu chaves de autoridades para entrarmos nas nações, para entrarmos nas cidades, para entrarmos nos territórios e declararmos: é chegado o reino dos céus. Assim Jesus fazia quando entrava nos lugares e proclamava que era chegado o reino dos céus e logo pregava a mensagem de arrependimento. E isso se faz oportuno para nós hoje. Estamos diante de um cenário com várias coisas que precisam ser mudadas. Você concorda comigo? Quem aí está me ouvindo e pode olhar para a sua nação e dizer: eu desejo uma mudança, eu desejo uma intervenção divina na minha nação? Creio que você faz parte desses que oram, que desejam, que almejam, que clamam para que Deus não só nos visite, mas para que Deus revolucione a nossa nação. E a cada dia, um dos nossos colegas do Conselho Apostólico da Igreja está ministrando sobre determinado enfoque. E coube a mim a missão de orarmos no nosso terceiro dia pela paz e pela segurança nas cidades da nossa nação brasileira, né? E declarando a vitória de Jesus sobre cada uma delas. O Brasil pode ser considerado por muitos como uma nação-continente, devido ao seu território muito extenso e que com certeza é uma nação-continente pelo seu tamanho e pela diversidade de culturas que existe dentro da própria nação, de dimensões imensas, coisas muito grandes, né, para nós andarmos o Brasil de um lugar para o outro. E nós queremos dizer que Deus ama o Brasil e Deus tem planos de paz e não de destruição para a nossa nação. E ainda que estejamos debaixo de alguma palavra de maldição ou colhendo frutos de maldição por causa do pecado, nós estamos aqui como igreja para nos arrepender, para clamar diante de Deus a sua intervenção e para que o Senhor venha, olhe dos céus para nós e sare a nossa terra. Há muito pecado feito na nossa nação, seja por meio da idolatria, da feitiçaria, da injustiça, do derramamento de sangue inocente, da violência e tantas coisas mais que ferem o coração de Deus, a santidade de Deus. Sempre que há pecado, maldições são atreladas a quem pratica tais pecados. No entanto, quando há arrependimento, uma porta de oportunidade, uma janela de oportunidade abre-se do céu para a terra e uma possibilidade de alteração, de mudança, de recomeço, de cura ali começa a acontecer. E como intercessores, aqueles que se colocam na brecha entre Deus e a sua nação, e também entre o reino das trevas e a nossa nação, nós estamos aqui para declarar
que o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação, por direito de redenção. Que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, ele também foi vertido e derramado em prol da nação brasileira, de todas as nações da terra, mas me referindo hoje especialmente ao nosso amado Brasil. Aqui eu tenho a minha listinha, olha aqui a minha listinha, das cerca de 5.570 cidades brasileiras, listadas aqui por estado, na ordem alfabética. Está aqui diante de mim. É evidente que não temos tempo hábil para orar todos esses municípios dentro de 1 hora mais ou menos aqui, mas isso não impede de você na sua casa fazer, de você na sua casa ou na sua igreja ou no seu lugar de oração, começar a orar pela nossa nação. Deus ama o Brasil. O Brasil não é apenas a cidade onde você mora. O Brasil é composto pelos estados da federação, pelos 27 estados, mas também é composto pelos 5.570 municípios. As cidades são pessoas, e pessoas que clamam pela redenção, pessoas que precisam de Jesus, pessoas que precisam de salvação, de cura, de libertação, de luz. São cidades que vivem nas trevas da ignorância espiritual, cidades que vivem debaixo do jugo da opressão, da miséria, do jugo da opressão, de destinos tão terríveis como nós encontramos pelo Brasil afora. O Brasil é um mundo de realidades diferentes e também desde as cidades grandes, onde existem a riqueza e a pobreza, as cidades grandes e as cidades pequenas. Gosto muito do texto de Mateus 9, 35 a 38, quando Mateus conta que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas, mas ele também fazia outras coisas, como ele curava os enfermos e ele libertava as pessoas de todas as moléstias do diabo em suas vidas. Como igreja hoje nós temos a incumbência, a missão de repetir esse comportamento de Jesus, de repetir essa missão, ou de dar continuidade a esse envio do Espírito Santo. E o Brasil precisa que a igreja se levante para percorrer as 5.570 cidades que precisam de salvação. Talvez você diga, como se fará isso? Não sei, mas Deus o sabe. Claro que não é um ministério apenas que fará isso, é o corpo de Cristo. Mas nós estamos orando por um avivamento na nação. Nós oramos por uma transformação nacional, por uma visitação sobrenatural da parte de Deus, varrendo a nação de um canto a outro, de norte a sul, de leste a oeste, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo uma mudança de dentro do coração das pessoas para fora. Porque quando o homem é alcançado no seu interior, e ele encontra o sentido da vida através de Cristo, tudo ao seu redor também começa a ser transformado. O Evangelho muda pessoas, o Evangelho de Cristo muda famílias e muda cidades. Quando uma cidade começa a ser afetada, as escolas passam a ser tocadas, o poder público passa a ser tocado também. E assim todas as esferas da sociedade começam a ser tocadas. Mas o que eu quero dizer é que Mateus 9:35, esse versículo que recitei para vocês, ele hoje iria além do que essa lista aqui que eu trago nas minhas mãos, né? Do que essas 26 páginas dessa lista dos municípios. Porque Jesus não ia só às cidades, mas ele ia às aldeias, aos povoados. E é claro que aqui não constam os povoados, não constam as milhares
de localidades, de pequenos distritos que não são municípios, os sítios, os locais onde existem comunidades, no Brasil afora, nesse imenso Brasil, que tem lugares desses onde não tem um cristão sequer, onde ninguém nunca foi pregar o evangelho para libertar as pessoas. E às vezes há pequenas cidades dessas onde as pessoas só conhecem um costume, uma religião que é apenas um ritual, mas elas nunca conheceram a beleza de Cristo Jesus, o evangelho libertador de Cristo Jesus. E é por isso que estamos orando hoje, para que venha um poderoso avivamento da parte de Deus sobre todas as cidades brasileiras. Mas a nossa ênfase hoje vai ficar para orarmos pelo fim da violência, pelo fim do tráfico de drogas, pela proteção das crianças e dos nossos jovens, ou seja, que nas nossas cidades cesse a violência, cesse o tráfico de drogas e que nossas crianças e nossos jovens sejam abençoados, sejam alcançados por esse evangelho tão poderoso. E eu quero convidar você agora comigo aí, abrindo o Salmo 46, e eu gostaria de declarar com você alguns trechos desse salmo diante de Deus agora, e nós proclamarmos juntos que o Senhor é aquele que traz paz às cidades do Brasil. Aleluia! Você também pode marcar aí ou ler Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós também tereis paz. Esse é um texto onde o povo de Israel estava cativo, e dentro do cativeiro, a palavra profética veio instruir o povo que mesmo no cativeiro deveria orar pela paz daquela cidade, porque enquanto a cidade tivesse paz, eles também estariam em paz e seriam muito abençoados. E eu quero orar com você agora o Salmo 46. Aleluia. Pai, nós queremos nesse instante nos declararmos o teu poder sobre a nação brasileira. Nós queremos declarar que só o Senhor é Deus sobre o Brasil e todas as nações da terra. Nessa manhã nós trazemos a tua presença, a tua promessa que não pode falhar. Nós queremos trazer, Senhor, a tua palavra sobre a nação brasileira e declarar sobre ela: Yahvé é o teu refúgio ao Brasil e a tua fortaleza, é o socorro bem presente no tempo da tua angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Brasil, ainda que passes por momentos terríveis, ainda assim o medo sairá de ti. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ouve, ó nação brasileira, nesse dia há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Yahvé está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia! O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o teu refúgio, ó Brasil. Pai, nós trazemos a nação brasileira na tua presença nessa manhã. E nós queremos declarar que tu és o refúgio do povo brasileiro, que tu és o socorro bem presente nesse tempo de incerteza, nesse tempo de medo, nesse tempo de injustiça, nesse tempo onde as cidades andam assoladas. Tu és aquele que és a nossa esperança de viver, a esperança de dias melhores. Tu és aquele
para onde nós corremos, torre forte é o teu nome. Nessa manhã nós corremos para essa torre forte, ó nome de Yahvé. Nos abrigamos em ti, pois tu és aquele que nos sustenta, tu és aquele que nos fortalece, tu és aquele que nos protege, que nos reveste com o teu amor, com a tua graça. Oh meu Deus, tu és aquele que nos blinda, tu és aquele que traz paz no tempo de tempestade. E nós falamos às cidades brasileiras nessa hora, nesse instante, que haja paz em ti, ó Brasil, que haja paz nas tuas cidades, porque o Senhor Yahvé é o nosso refúgio, nós corremos para Ele e somos completamente supridos, sustentados, seguros e somos livres dos nossos adversários. Proclamamos que o homem forte das drogas na nação brasileira, o homem forte, o principado das drogas no Brasil, cai por terra no norte, no sul, no leste, no oeste e nos principais locais de entrada das drogas que têm escravizado nossos jovens, nossos adolescentes e nossos adultos. Nós declaramos que essas portas se fechem. Pai, por misericórdia, venha e interfira, meu Deus, na nação brasileira. Senhor, traz, meu Deus, uma intervenção sobrenatural. Nós te pedimos o fim de todo o tráfico de drogas no Brasil, de toda essa organização, desse comércio que tem escravizado verdadeiras multidões de jovens, não só nas cidades grandes, mas também nas pequenas cidades e nos vilarejos. Proclamamos que seja estancado esse comércio, cortamos a teia do comércio das drogas e que haja conversão no meio dos jovens, conversão no meio dos atravessadores, que essas pessoas sejam alcançadas pelo poder libertador de Cristo Jesus e a força infernal do vício e a malignidade da exploração daqueles que ganham dinheiro, rios de dinheiro, com a opressão na vida dessas pessoas, sejam paralisadas em nome de Jesus. Proclamamos sobre os jovens do Brasil, sejam livres das drogas, sejam livres do torpor, da escravidão. Pai, olha agora aquela mãe, aquele pai, aquela família que tem chorado diante de Ti, que tem clamado para que seus filhos sejam livres dessa tristeza, das correntes malignas que as drogas trazem, Senhor, tanto sofrimento físico, oh meu Deus, tanta dependência física na vida das pessoas. Nós te pedimos agora uma intervenção, que o Senhor responda o clamor desse pai, dessa mãe que chora pelos seus filhos. Oh Pai, nós te pedimos agora, meu Deus, uma intervenção. Vem sobre o Brasil e sopra com teu sopro poderoso, quebrando a teia de todo o tráfico de drogas, de um canto a outro dessa nação. Porque Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és mais forte do que qualquer organização, Tu és mais forte do que qualquer cartel, do que qualquer domínio, seja humano, seja sobrenatural, seja no mundo visível, seja no mundo invisível. Tu és soberano, Tu és Senhor, e nós invocamos a Tua soberania, o Teu senhorio. Nós invocamos nessa hora libertação para a nação brasileira, que as nossas cidades e nossos jovens sejam livres das correntes do vício, das correntes de toda espécie de drogas, que os portais de entrada sejam fechados através dos navios, através das entradas terrestres. Proclamamos que só o Senhor é Deus sobre o Brasil e que haverá, sim, uma salvação sobre a vida dessas pessoas e uma recuperação. Oh, meu Deus, levanta pessoas para levantar esses que estão caídos, abatidos, desabrigados,
pela consequência do uso das drogas. Meu Deus, remove essa mazela, essa tristeza, essa escravidão, Senhor. Não somente da cidade de São Paulo, onde milhares vivem como zumbis, escravizados, que não discernem a direita nem a esquerda e são capazes de qualquer coisa para adquirir a dose diária da droga. Pai, levanta pessoas que tenham misericórdia dessas pessoas que estão escravizadas e possam assisti-las através da medicina, através das terapias, através da oração, através da libertação, da ajuda espiritual, do acolhimento, do amor, e que elas sejam reabilitadas ao convívio na sociedade, ao convívio com suas famílias, ao convívio com as cidades. Nós declaramos que o Brasil não será um exército de zumbis, que os nossos jovens não serão um exército de zumbis acorrentados pelas drogas, mas que serão um exército de adoradores de Yahvé, aqueles que adorarão a Yahvé e declararão o seu poder, a sua beleza, a sua grandeza. Pai, nós entregamos todas as 5.570 cidades do Brasil debaixo da tua potente e poderosa mão nesse instante. Clamamos e já te agradecemos porque o Senhor é poderoso para desfazer todo o laço do inimigo, e proclamamos: cidade de São Paulo seja livre dessas cadeias. Assim também nós queremos orar pela segurança nas nossas cidades agora e pelo fim do crime organizado, pela violência que seja cessada, porque o Senhor é aquele que faz cessar as guerras. Volte agora, se você estiver com a sua Bíblia ou se quiser acessar aí no seu celular o Salmo 46, eu estou nele ainda, onde a palavra diz, no verso 9, Ele faz cessar as guerras. Quem é Ele? O Senhor de toda a terra, aquele que criou o universo, aquele que criou as nações da terra, aquele que criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis, aquele que criou as galáxias, aquele que é soberano, que é superior, aquele que tem o cetro das nações, aquele que rege as nações. Aleluia! Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Até o fim da terra, ou seja, em todo lugar. Em todo lugar, para todo lugar da terra. A terra já teve inúmeros impérios, centenas de impérios. Quantos reis já caíram, quantos homens dominadores e possessos de espíritos imundos achavam que iam dominar outros. E a forma de governar e de tomar posse de territórios através do sangue, da violência, feriu o coração de Deus tantas vezes. E esses homens pensavam que os seus exércitos seriam capazes de dominar tudo o que viesse pela frente, e eles jamais seriam abatidos. Nenhum império até hoje subsistiu. Nenhum império até hoje prevaleceu. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus, a sua promessa, atravessou os séculos e prevalece até hoje, prevalecerá. Quando eu e você não estivermos mais na terra, a palavra, o governo de Deus, o reino de Deus, continuará prevalecendo no coração dos nossos filhos e dos filhos e dos filhos e dos nossos filhos, se Jesus não voltar logo. A palavra de Deus é a única coisa que permanece para sempre. Ela não passa e nela nós podemos confiar. Mas vamos mais adiante. Ele faz cessar a guerra. A sua cidade vive em guerra. Tem guerra de gangues na sua cidade, tem violência nas famílias. Há muitos homicídios no seu estado. Tem estados do Brasil onde o índice de homicídio é simplesmente absurdo.
há muito sangue inocente derramado. Hoje, aqui, por exemplo, onde nós estamos, ou em cidades como o Rio de Janeiro e outros lugares onde a violência é muito alta, as pessoas matam para furtar coisas muito fúteis, para furtar às vezes um relógio, um tênis, um celular ou qualquer coisa, e tiram uma vida sem, às vezes as pessoas dizem, é porque reagiu, às vezes sem reação nenhuma. Eles matam friamente, eles matam sem piedade, impiedosamente e friamente. E nós queremos orar para que essa violência nas nossas cidades cessem. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 70 anos atrás, o Brasil não tinha esse índice de violência que tem hoje. Talvez você já ouviu seus pais, seus avós dizerem que dormiam com a porta aberta, com a janela aberta, e não tinha problemas tão visíveis assim. Os ladrões de uma cidade eram conhecidos. Quando chegava uma gangue de ladrões, facilmente se sabia quem era, porque o nível moral das pessoas era um pouco melhor. Sempre existiram ladrões e pessoas que matam, assassinos. Isso sempre existiu. Porém, com a multiplicação do pecado e o passar dos anos, isso tem aumentado de uma forma muito grande. E nós precisamos clamar e pedir que Deus tenha misericórdia e que cesse o derramamento de sangue inocente nas nossas cidades. Mortes sem nenhuma necessidade de existir. Mortes violentas, mortes frias, mortes calculadas, mortes por motivos banais. E nós queremos clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia das nossas cidades. Tenha misericórdia, faz cessar a guerra. E eu quero declarar que as nossas cidades não pertencem ao PCC, não pertencem a nenhuma organização criminosa. Hoje as organizações criminosas, elas têm seus próprios advogados, seus próprios médicos, elas têm toda uma infiltração em determinadas cidades e em determinados bairros. Elas têm um comando como se elas fossem o poder estabelecido. Elas são um poder paralelo. Infelizmente, isso é uma tristeza. E nós precisamos orar para que o Senhor faça cessar a guerra. Quem pode parar isso? Somente o poder do Evangelho. O poder do Evangelho entrando no coração das pessoas. Jesus entrando no coração das pessoas e a cada pessoa influenciando sua família, influenciando seus amigos e mudando a sociedade onde ela está plantada. Mas nós queremos dizer hoje à nossa cidade, digo o nome da sua cidade, e a essas 5.570 cidades do Brasil, que o Senhor Yahvé faz cessar a guerra das facções criminosas, a guerra dos presídios que passam ordem de um para outro, que comandam pessoas a partir dos presídios ou de determinadas cidades, que o Senhor quebre o arco e corte a lança desses governantes da maldade, que o Senhor queime os carros de fogo, que são os meios de transporte, onde essas maquinações, elas passam velozmente de cidade em cidade. Nessa manhã, nesse dia, nós oramos pela nação brasileira e como intercessores nós colocamos cada uma dessas cidades e proclamamos que o arco é quebrado, o arco é quebrado e a lança é cortada. O poder de ferir, o poder de matar, o poder de fazer o mal contra a sociedade, tantas vezes inocente e indefesa, é quebrado no nome de Jesus. Proclamamos paz sobre
nossas cidades, paz sobre o Brasil, e que haja o fim dessas organizações, o fim desses contratos. Nós liberamos uma palavra de confusão dentro de todas essas organizações, do chefe àquele que executa as suas ordens, dentro ou fora dos presídios, dentro ou fora dos bairros, do território onde eles militam. Nesse instante nós proclamamos o poder daquele que é maior, daquele que o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. E hoje, como igreja, nós estamos aqui no nome de Yahvé dos exércitos, daquele que tem a autoridade de agir num território, daquele que abre porta e fecha porta, daquele que faz cessar a guerra. Nós falamos agora: a guerra do crime organizado acaba, tem fim agora que os seus líderes nunca mais se entendam e que os seus projetos sejam completamente destruídos pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Nós proclamamos agora proclamamos que os projetos das organizações criminosas são rasgados no mundo espiritual, rasgados, destruídos, não tem continuidade. Na minha cidade, digo o nome da sua cidade também, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado da Bahia, em todos os estados do Brasil, o projeto de morte, de assassinato é desfeito e é destruído pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. O nome que faz a terra se abalar e tremer. O nome que faz os seres criados se prostrarem e se dobrarem, como diz o texto de Filipenses 2, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, tudo está debaixo do poder deste nome, e é na força deste nome que faz o universo estremecer, que faz as estrelas comparecerem todo dia diante dele, que faz o sol e a lua ocuparem as suas posições sem faltar, diante da sua autoridade. É diante desse nome que nós proclamamos: haja paz sobre o Brasil, haja paz sobre o Brasil. Invocamos paz sobre a nação brasileira. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. Do norte ao sul, do leste ao oeste, que haja paz. O Senhor faz cessar as guerras, quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que lindo. Aquietai-vos, ó Brasil. Quantas vezes, Senhor, nós achamos que Tu não terás misericórdia do nosso povo. Mas olhando a Tua palavra, o nosso coração se enche de esperança, que Tu és um Pai de amor, um Pai de misericórdia, que Te compadeces do Seu povo. Mais uma vez, nós clamamos que o Senhor perdoe a dureza de coração, perdoe, Senhor, o orgulho, a rebelião, a independência, a desobediência que nós temos diante da Tua palavra como nação. E nós clamamos pela Tua intervenção. Não nos deixe perecer, mas olha para o nosso povo. Tem misericórdia de nós e do nosso povo e das nossas cidades e muda a nossa sorte. Vem sarar a nossa terra, vem enxugar as lágrimas dessas cidades. O Brasil está chorando, clamando por salvação. Essas cidades estão clamando por libertação, clamando
por aqueles que vão ensinar a justiça, por aqueles que vão ensinar o caminho da salvação eterna, clamando por aqueles que vão levar paz aos seus corações. Oh, levantai, ó portas, ó 5.570 cidades da nação brasileira. Levanta as tuas portas, abre tuas portas, ó cidades do Acre, cidades do estado do Alagoas, do Amazonas, do Amapá, da Bahia, a imensa Bahia, do Ceará, tão amado. Abre as tuas portas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, estado do Maranhão, o imenso estado de Minas Gerais. Oh, meu Deus, tenha misericórdia dessas quase que 1.000 cidades. Meu Deus, tenha misericórdia dessas 800 e tantas cidades em Minas Gerais e traz o salvamento, traz a libertação para o estado do Mato Grosso do Sul. Oh, meu Deus, ouve o clamor do Mato Grosso nesse dia. Olha para o estado do Pará, meu Pai. Vai nos ribeirinhos, vai naquelas cidades onde só se chega de barco. Oh, que a violência, oh, que a injustiça, que a impiedade que ali impera cesse e que haja paz nesses lugares, que Jesus seja conhecido, que a tua palavra entre nessas cidades. O meu amado estado da Paraíba entra nessas 123 cidades, 223 cidades, melhor dizendo, o estado de Pernambuco, o estado do Piauí. Visita, Senhor, com a tua misericórdia. Levanta, abre as tuas portas, estado do Paraná, para que entre o Rei da Glória, o Rei na sua formosura, na sua beleza, no seu poder. Oh, Rio de Janeiro, nós oramos para que Jesus entre nas tuas veias, nas veias da tua terra e traga a redenção, e traga a libertação, e traga mudanças para o teu povo. Abre as tuas portas, ó Rio de Janeiro, tu não serás conhecido por exportar a miséria e o pecado, mas serás conhecido pelo arrependimento, pelo quebrantamento. Ó Rio Grande do Norte, que toda maldição seja quebrada sobre ti. Abre as tuas portas, que todo portão fortificado pela idolatria seja quebrado e haja salvação, haja paz dentro das tuas casas, das tuas famílias, haja paz dentro dos teus muros, ó Rio Grande do Norte. Rondônia, tu não és esquecida, o Senhor te ama, recebe o Rei da Glória na sua formosura. Roraima, ser visitada por um avivamento. Rio Grande do Sul, que a força da feitiçaria seja anulada completamente por uma nuvem da glória de Deus, da presença de Deus, neutralizando as invocações, neutralizando todos os sacrifícios feitos às entidades das trevas. Proclamamos o sangue do Cordeiro sobre todo o estado do Rio Grande do Sul. Abra as tuas portas, Rio Grande do Sul. É chegada a tua salvação. É chegado o tempo da tua redenção. É chegado o tempo das lágrimas das tuas mulheres e dos teus homens e das tuas crianças serem enxugadas pelo poder do Evangelho sarador e curador de Cristo Jesus. Santa Catarina, recebe o Rei da Glória, recebe a expressão da vida de Deus, da beleza de Cristo Jesus nas tuas entranhas. Toda porta fortificada pela idolatria seja quebrada e o Rei da Glória entre nas tuas entranhas, nas entranhas do teu povo. Oh, estado de Sergipe, abre as portas, porque chegou a tua hora da tua redenção, chegou o tempo da tua libertação, chegou o tempo de uma visitação poderosa entrar nas tuas veias. Amado estado de São Paulo, com as suas 642 cidades, nós queremos proclamar nesse instante o
tempo de um avivamento, o tempo de uma transformação poderosa, que todo homem forte assentado nos tronos da criminalidade e da violência em ti sejam vencidos, silenciados, que a voz de comando da maldade, da impiedade seja silenciada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é o que a palavra diz. E nós tomamos essa palavra para declarar sobre ti, São Paulo. Te aquieta e sabei que há um Deus que pode salvar. Ó Senhor, responde o clamor deste povo. Responde o clamor, Senhor, das famílias de São Paulo, dessa cidade onde tu nos plantaste, dessas 642 cidades, daqueles que clamam por justiça, daqueles que clamam e choram os seus filhos assassinados, ou os seus filhos aprisionados pelas drogas. Deus, muda a sorte do estado de São Paulo e traz um arrependimento. Traz, Senhor, uma mudança. Traz, Senhor, paz sobre ti, São Paulo. Proclamamos em toda a grande São Paulo, em toda a região metropolitana da grande São Paulo, da capital, das circunvizinhanças, haja paz, cesse a guerra, cesse a violência na zona leste dessa cidade. Aquietai-vos e sabei que Yahvé é Deus e Ele quebra o arco do homem forte, da droga, do crime, da malignidade, da impiedade. E haja paz sobre São Paulo. Abra as tuas portas, ó São Paulo, porque é tempo de Jesus entrar, de Jesus reinar, de Jesus ser glorificado, de Jesus ser proclamado nos lugares altos e nos lugares baixos, nas cidades grandes e nas pequenininhas cidades, quase que imperceptíveis para os homens, mas diante de Deus nenhuma cidade é esquecida, por menor que ela seja. Há aqui pequeninas cidades com 1.000 e poucos habitantes, 2.000 habitantes. Quero dizer que estas cidades são tão amadas como as grandes metrópoles. Não é o tamanho, é o coração. São as pessoas que lá estão plantadas, que precisam de Jesus, que precisam ser libertas, que precisam ser alcançadas. E nós, como igreja, temos esse dever, essa missão de orar, de clamar, de chorar por essas cidades, para que a misericórdia de Deus seja derramada de uma maneira sobrenatural. Ó, estado de São Paulo, ser visitado por um avivamento, estado do Tocantins, ser tocado pela mão poderosa de Yahvé. Abra as tuas portas, ó Tocantins, abra as tuas portas, porque tu experimentarás um fogo diferente, que não será o fogo ardente dos teus 40 graus de temperatura, mas o fogo do Espírito Santo, o fogo que queima o pecado, o fogo que queima a maldade no coração, o fogo que queima as cadeias infernais, que traz luz quando estamos cegos, que traz entendimento à mente e ao coração. Tocantins recebe Jesus. Proclamamos Jesus sobre ti agora. Todos os estados da Federação do Brasil sejam visitados pelo poder sobrenatural de Deus, do Senhor dos Exércitos. Yahvé Sabaoth é o seu nome. Ele tem poder sobre os exércitos celestiais. Tudo se curva diante dele. E nós, como igreja, estamos fazendo eco ao que é dito no céu, que ele faz as nações tremerem, e todo tipo de organização, de homens ou
ou de seres espirituais, tudo se dobra, tudo se rende, tudo está submetido ao seu poder, nada foge do seu controle. Ô Brasil, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está com a sua igreja. O Senhor dos Exércitos é aquele que está com os olhos voltados para ti. Nós queremos abençoar todas as nossas crianças da nação brasileira. Oramos para que haja uma proteção especial às nossas crianças. Meu Deus, que todo projeto de lei que tramita, ou que já tenha se tornado lei, que já esteja vigorando, mas que dá margem para que nossas crianças sejam prejudicadas, para que nossas crianças sejam erotizadas ainda na sua infância mais pura, que esses projetos sejam destruídos, que Deus levante legisladores justos, que o Senhor mude a nossa sorte para que nossas crianças tenham uma infância pura, para que haja pureza e que nossas crianças não sejam ensinadas na sua mais tenra pureza a lidar com a imoralidade. Nós calamos as vozes da imoralidade que despertam a imoralidade dentro do sistema educacional do Brasil. Que essas vozes sejam caladas e que se levantem educadores cheios do Espírito Santo, homens e mulheres com senso de proteção, com senso de formação, de formar as crianças nos valores do reino dos céus, da verdade, da justiça, da humildade, da bondade, do perdão, do amor, da honestidade. Que Deus, na sua misericórdia, não abandone as crianças do Brasil nas mãos de mestres enlouquecidos nas filosofias dos seus ídolos imorais. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas crianças. Tenha misericórdia dos abortos praticados no Brasil. Perdão, Senhor, pelo sangue inocente derramado de forma deliberada. Deus, tenha misericórdia para que o aborto não seja legalizado na nossa nação. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor, para que isso não atraia mais maldição, mais miséria sobre nós. Nós te clamamos por uma intervenção sobre as nossas crianças, oramos pelos nossos jovens, que eles não sejam massa de manobra política, mas nem também sejam manobrados espiritualmente dentro das escolas, ou através da mídia, ou através de livros, de música, de moda, mas que os valores do Evangelho alcancem a nossa juventude. Pai, nós te pedimos por um derramado teu Espírito sobre a juventude do Brasil. E assim nós vamos ter dias melhores e um futuro melhor para os nossos jovens, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Remove, Senhor, remove essa embriaguez coletiva que tem levado milhões de nossos jovens a ideias tão contrárias à tua palavra, à rebelião, ao marxismo, ao liberalismo cultural. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de tanta coisa que afronta a tua palavra, que tem chegado ao coração da nossa juventude. Pai, o Senhor pode mudar tudo isso. Nós te apresentamos o Brasil. O Brasil é teu, Senhor. Tu podia ter nos feito nascer em qualquer outro lugar da terra, mas foi aqui que o Senhor nos fez nascer. E se o Senhor nos fez nascer, é porque tu tens propósito para a nossa vida e para essa terra chamada Brasil.
E você que está em outra nação, diga o nome da sua nação e ore pela sua nação. Se você está lá em Moçambique, ore por Moçambique. Se você estiver em Angola, ore por Angola. Se você estiver cá pela Europa, ore pela Europa. Se você está me ouvindo de Londres, ore pela Inglaterra, pelo Reino Unido. Ore por onde Deus lhe plantou. Porque há uma unção quando nós oramos por identificação pelo território, pelo lugar, pela população aonde Deus nos plantou. Se o Senhor nos plantou nessa nação, certamente Ele tem propósito para ela. E o destino dessa nação pode ser alterado através da intercessão. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu. Mas se tiver 100 justos, se tiver 50, e se tiver 20 justos? E ele vai ali intercedendo. E o juízo de Deus, ele pode ser mudado, ou o tempo dele pode ser também alterado por causa de um homem que intercede por uma cidade. Imagina centenas de pessoas orando por uma nação. Imagina milhares de intercessores orando por uma nação. A oração de uma pessoa pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16, parte B, está lá escrito. Começo do versículo diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Ele orou e a terra parou de receber a chuva. Depois ele orou de novo, e depois de alguns anos, e a terra voltou a chover. E muito podem ser os efeitos a oração de um justo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, não é por mérito nosso, não é porque nós somos melhor do que ninguém, é pela misericórdia de Deus. Uma oração pode mudar o destino de uma nação. De uma nação. Um homem ou uma mulher de joelhos, ou orando, ou quebrantado diante de Deus, pode trazer livramento a uma família, a um bairro, a uma cidade, a uma nação, ou mais de uma nação. E hoje, nesses 21 dias, Deus nos chamou para orarmos pelo nosso Brasil, para clamarmos pela nossa nação e dizer: Senhor, tenha misericórdia, não deixe que a impiedade prospere na nossa nação. Visita nossas cidades, muda a nossa sorte. Tu tens planos de paz, tu tens planos de esperança, tu tens planos de mudança, tu tens planos, Senhor, de redenção para o nosso amado Brasil. Esta é uma terra de avivamento. Foi aqui que tu nos plantaste e é aqui que nós queremos ver a manifestação da tua glória. Assim como as águas cobrem o mar, que a tua glória também cubra a nação brasileira de um canto a outro. O Brasil é do Senhor Jesus. Povo de Deus, declare isso. Esse é um slogan de 30 anos atrás, mas que ele é tão atual quanto há 30 anos atrás foi dito. E mesmo sem esse slogan ou de outras formas, desde que essa nação foi de clamores, palavras proféticas, de uma mudança sobre ti. Brasil, tu serás livre das maldições, serás uma nação que saberá o que é viver humilhada diante de Deus, e vencerás os teus adversários pelo poder da oração, pelo poder do quebrantamento, pelo poder do reconhecimento que só Yahvé é Deus. Nós profetizamos sobre o Brasil uma nação de adoradores ao Deus vivo e verdadeiro, em espírito e em verdade. A música que vai ser ouvida no Brasil não será a música da embriaguez das cidades no carnaval, quando os bêbados caem nos seus próprios vômitos nas ruas, pela insensatez do uso da bebida. Mas será uma música de adoração àquele
que é a grande razão da nossa existência, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Jesus amado. Essa será a música que será cantada no Brasil, uma música de adoração em cada uma dessas cidades, nas montanhas e nos vales, nos lugares altos e nos lugares baixos. Prepare o caminho do Senhor, porque Ele vem. Prepare o caminho do Senhor com arrependimento, porque é tempo, Brasil, de endireitar as tuas veredas. É tempo de receber livramento. Proclamamos o domínio de Jesus Cristo como Redentor do Brasil, o leão da tribo de Judá, sobre todas as cidades do Brasil e sobre todas as nações da terra. A único Deus, eterno, imortal. A Ele seja a adoração, o louvor, a honra e a glória para todo sempre, de geração em geração. Seja louvado o nome do Senhor Yahvé dos exércitos. Amém? Você concorda comigo? Amém? Não deixe de orar pelo Brasil. Não deixe de orar pela sua cidade. Lembre-se de Abraão e saiba que a sua oração pode mudar o destino de muitas pessoas. Ou se nossos olhos espirituais se abrissem e se nós pudéssemos contemplar o que acontece quando nós oramos de verdade, com pureza, com uma verdadeira entrega de coração. Se nós pudéssemos ver, Deus quer nos levar a esse nível de oração. Meu irmão, minha irmã, Deus tem mais para nós. Deus quer nos levar a níveis de intercessão mais profunda pela nação brasileira. Eu quero lhe abençoar e agradecer pela sua companhia durante essa hora de oração e reflexões a respeito da nossa nação brasileira e das nossas cidades. Se você nunca orou pelas cidades do Brasil, passe a orar, porque foi aqui que Deus nos plantou. E muito podem ser os efeitos, a oração de um intercessor, de alguém que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Quem nos justifica é o que Jesus fez por nós. Por isso nós temos autoridade para dizer às trevas, saiam. Mas nós temos também a autoridade para dizer às cidades, abra as portas, está entrando o Rei da Glória. É tempo de te arrependeres de seus pecados. A igreja pode fazer muito na transformação de uma nação, pregando o Evangelho do Reino, libertando e curando as pessoas, fazendo diferença em cada área de influência na sociedade, mas também orando. A história pertence também aos intercessores. Seja você mais um desses que se entrega nas mãos do Senhor. E Ele pode usar a sua boca para orar, para proclamar os seus desígnios sobre pessoas, situações, cidades e as nações da terra. Amém? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, outro colega estará dando prosseguimento com mais unção, com mais graça e com mais oração pelo Brasil. Deus abençoe, fica na graça.